Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula nós vamos trabalhar com a regra de L'Hopital ou L'Hopital. Essa regra é para calcular o limite de algumas funções. São funções quocientes que toda vez que você calcula o limite, ela dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E essa regra é muito prática, vai ajudar você em várias situações. Vamos ver como fica? Pessoal, começando então a nossa aula sobre a regra de L'Hopital, vou falar assim, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre isso aqui, ó. Imagina que você tem que calcular o limite quando x tende a A do quociente entre f de x e g de x. E isso aí dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Antigamente nós calculávamos isso aí fazendo algumas manipulações matemáticas e simplificando o numerador com o denominador. A gente chegava na resposta. O que nós vamos ver agora é que nós podemos calcular o limite, ó, limite quando x tende a A, limite quando x tende a A da f de x sobre g de x, nós podemos calcular esse limite em vários momentos, derivando tanto a função de cima quanto a função de baixo, derivando tanto o numerador quanto o denominador. Veja que o limite quando x tende a A de f de x sobre g de x é igual ao limite quando x tende a A da derivada da f de x sobre a derivada da g de x. E quando a gente deriva essas funções, às vezes o resultado aparece muito facilmente. E se você fizer a derivada primeira e não der certo, você pode fazer a derivada segunda, tá? Vamos supor que você calculou a derivada primeiro e continuou numa indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você vai lá e faz a derivada segunda, ou você faz alguma manipulação matemática. Perfeito. Outra coisa importante que nós temos que saber. Aqui eu escrevi limite quando x tende a A. Só que esse x tende a A poderia ser do tipo x tende a A pela direita ou x tende a A pela esquerda ou x tende a mais ou menos infinito. Então a regra de L'Hopital pode ser aplicada para qualquer uma dessas situações, tá? Não precisa que o x tenda para um valor fixo, tá? Pode tender pela direita, pela esquerda ou pode até ir para o infinito e para o menos infinito também. Perfeito. Agora que nós já vimos aqui o seguinte, ó, limite da função f de x sobre g de x quando x tende a A é exatamente igual ao limite da derivada da f sobre a derivada da g quando x tende a A. Vamos ver o quanto isso nos ajuda. Aqui eu deixei um exemplo simples, bem simples, ó. E eu quero resolver ele para você de duas maneiras. Depois que eu resolver de duas maneiras, aí a gente passa a usar para os outros exemplos somente a regra de L'Hopital, para você ver o quanto ele ajuda. Bem, no primeiro eu tenho que calcular o limite quando x tende a 1 da função quociente x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1. Vamos supor que na hora que você for calcular o limite, você quer substituir o 1 aqui, ó. Você vai falar assim, eu vou substituir, então aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Esse 1 aqui, ó, mais o 1 que está lá atrás, dá 2. E aqui você vai colocar 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, deu 2 positivo com 2 negativo, aqui no numerador deu 0. Aí você vem e coloca 1 no lugar do x, aí fica 1 menos 1, 0. Você encontrou uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você já percebeu que vai ter que fazer algum tipo de manipulação. Bem, então nós vamos fazer essa manipulação aí, tá? Vou lembrar você o seguinte, tá? Que uma equação, uma função do tipo ax² mais bx mais c, ela pode ser escrita como a, aí aqui x menos x' vezes x menos
x duas linhas, que é a sua forma fatorada. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou tentar escrever em sua forma fatorada. Para isso eu preciso descobrir o x' e o x duas linhas. Aí eu consigo fatorar facilmente. Gente, por questão de tempo, eu vou usar a soma e produto, tá? Então aqui eu tenho que a soma é menos 2, só que com o sinal invertido, 2. O produto é o termo C com o próprio sinal, 1. Lembrando, para achar x' e x duas linhas, você pode usar Bhaskara. Eu só por velocidade, porque a aula é sobre a regra de L'Hopital, vou fazer assim, tá? Então agora nós temos que achar x' e x duas linhas. Quais dois números que quando se multiplicam dão 1 e quando se somam dão 2? Ah, 1 e 1. Quer dizer que se você multiplicar 1 vezes 1 dá 1, se somar 1 mais 1 dá 2, beleza? Então agora eu já consigo escrever isso aqui. Vamos lá, ó, de preto agora. O nosso exemplo é limite quando x tende a 1, então lá em cima, limite quando x tende a 1. Aí aqui tem a equação x ao quadrado menos 2x mais 1. Só que eu vou escrever ela em sua forma fatorada, que seria o coeficiente a, que no caso aqui é 1, não precisa aparecer. Aí vem aqui x menos x', x menos x'. O x' nosso é 1, x duas linhas também é 1. Então x menos 1 vezes x menos 1. É lógico que também daria para completar quadrado, daria para resolver de um monte de jeito aquilo ali, né? Mas eu fiz assim porque eu acho até facinho e rápido. Beleza, tudo isso aí dividido por quem? Por x menos 1. Tá, x menos 1. Depois que você fez isso, você pode simplificar. Você percebe que x menos 1 cancela com x menos 1 e você pode cancelar porque eles não são zero. O x tende a 1, o x se aproxima de 1, mas ele não é o próprio 1. Então você pode cortar porque não é 0 sobre 0. Com isso, o que sobrou foi... Então vamos aqui, ó. Sobrou limite quando x tende a 1 e lá em cima deu x menos 1. Se você substituir o x por 1, aí vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Então nós acabamos de ver que o nosso limite deu 0. O limite dessa função dá 0. Beleza, tranquilo. Agora, como seria calcular isso usando a regra de L'Hopital? Vamos colocar aqui tudinho de novo, ó. Limite quando x tende a 1 da função x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1. Perfeito. Observe que nós já vimos que isso aí é uma indeterminação, né? X ao quadrado menos 2x mais 1. Se você colocar 1 aqui, vai dar 0. Se você colocar 1 aqui, dá 0. Indeterminação 0 sobre 0. Então eu vou aplicar a regrinha, que está querendo dizer que eu posso derivar o numerador e posso derivar o denominador, que eu vou continuar com a mesma coisa. Então aquilo ali implica que limite quando x tende a 1... Vamos derivar a derivada de x ao quadrado, 2x, menos a derivada de 2x, 2, mais a derivada de 1 é 0, uma constante, não precisa aparecer. Tudo isso aí dividido, derivada de x, 1. Derivada de menos 1, 0, não precisa aparecer. Veja que nós derivamos isso aí. Agora vamos tentar aplicar aqui para ver como é que fica. Vou fazer essa parte de vermelho, ó. Se a gente fosse aplicar, ficaria assim. O 1 vai entrar no lugar do x, então vai ser 2 vezes 1 menos 2. Tudo isso dividido por 1, que nem precisa aparecer, né? 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. 0 dividido por 1, 0. Observe que nos dois casos eu obtive
que o limite quando x tende a 1 dessa função quociente dá zero. Só que no primeiro caso eu tive que fatorar e simplificar. No segundo eu apliquei apenas a regra de L'Hopital e ela deixa tudo mais fácil. Vamos fazer mais exemplos. Pessoal, vamos então agora para o nosso segundo exemplo. Observe que aqui eu tenho limite quando x tende a infinito da função e elevado a 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Se eu for tentar fazer uma substituição, porque ali não vai dar para simplificar. Observe que se eu vou fazer aqui bem pequenininho, ó. Se eu colocar aqui e elevado a 2 vezes o infinito mais 1 dividido por infinito ao quadrado menos 1. Veja que esse aqui é o tipo de coisa que você faz na cabeça, você nem precisa registrar no papel, ou faz num rascunho. E elevado a 2 vezes o infinito. 2 vezes o infinito é infinito. E elevado ao infinito vai dar um número muito grande, infinito. E elevado a infinito vai dar um infinito. Infinito mais 1, dá o próprio infinito. Perfeito? Aí aqui, infinito elevado ao quadrado. Infinito vezes infinito dá infinito. Do infinito você tira uma unidade. Continua infinito. Veja que nós tivemos aqui uma indeterminação infinito sobre infinito. E a gente não sabe qual infinito vai mais rápido, cresce mais rápido do que o outro. Então nós temos uma indeterminação. E nesse caso, fatorar se torna bem complicado. Então o que nós vamos ter que fazer? Se eu achei indeterminação, infinito sobre infinito, eu vou aplicar a regra de L'Hopital, que é a derivada de cima, derivada de baixo e aí aplicar o limite. Vamos fazer aqui. Então você tem limite quando x está tendendo a um infinito positivo, aí é e elevado a 2x mais 1, vou copiar tudo, hein? E elevado a 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Vamos lá agora, vamos aplicar L'Hopital então. Derivando dos dois lados. Então eu tenho limite quando x tende ao infinito. Pessoal, eu falei derivando dos dois lados, mas eu errei, né? Derivando em cima e derivando embaixo. A derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x vezes a derivada da de dentro, que é 2x. E a derivada de 2x é 2. Mais a derivada da constante, que é 1. Então, já foi embora. Sumiu. Vamos derivar embaixo. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x menos 1. A derivada de 1 é 0, sumiu. Pessoal, dá uma olhada que aqui ainda, se eu colocar o infinito aqui, ó, e elevado a 2 vezes o infinito, vai dar infinito. 2 vezes o infinito vai dar infinito. Eu continuo na situação infinito sobre infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar de novo essa função. E olha o que eu posso fazer antes de derivar. Eu tenho 2 multiplicando e tenho 2 dividindo. Um corta o outro. Então vamos lá, vamos derivar isso aí de novo. Então eu tenho limite quando x tende ao infinito. Aí a derivada aqui, e elevado a 2x, é a própria e elevado a 2x, vezes a derivada da de dentro, que é 2 pela regra da cadeia. Tudo isso dividido pela derivada de x. A derivada de x é 1. Veja que agora dá para aplicar o limite, porque esse carinha aqui, ó, já é 1. Então, olhando bem isso aqui, olha o que nós temos. Vou fazer a resposta de preto aqui. Eu vou ter que colocar no lugar do x aqui, ó, o infinito. Aí vai ficar 2 vezes o infinito, que vai dar infinito. E elevado ao infinito. O número e elevado ao infinito vai dar um número muito grande, que é o infinito. O infinito vezes 2, infinito de novo. Ou seja, essa função ela não é limitada. O limite dela vai para o infinito à medida que você se aproxima do infinito. Isso quer dizer que esse carinha aqui, ó, cresce muito, muito mais rápido, beleza?
Mas vamos fazer mais exercícios. Próximo exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Eu quero calcular o limite quando x tende a 1 da função ln de x sobre 2x menos 2. É claro que eu vou aplicar a regra de L'Hopital, porque é sobre isso que nós estamos estudando. Só que antes, para tirar a curiosidade de alguns alunos que talvez não lembram mais, eu quero relembrar um negocinho aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, ln de x, isso aí é equivalente a logaritmo de x na base e, correto? Veja que o x agora, ó, nós vamos usar o x como número 1, certo? Então, peraí, deixa eu deixar bem bonitinho aqui. Então, isso aí vai ficar assim, ó, logaritmo de 1 na base e é igual a um determinado valor que eu vou chamar de y. Aí você lembra lá que e elevado a y tem que dar 1. Qual é o expoente que faz e elevado ao expoente da 1? Y obrigatoriamente tem que ser 0. Ou seja, você tem que lembrar que ln de 1 é 0, beleza? Se você lembrou que o ln de 1 dá 0, isso quer dizer que ln de x, quando x tende a 1, se você fizer a substituição, aqui vai dar 0. E se você colocar aqui também, ó, 2 vezes 1, 2. 2 tira 2, 0. Então você encontrou indeterminação 0 sobre 0. E você só vai aplicar essa regrinha de L'Hopital ou de L'Hopital quando você encontrar indeterminação, tá? Então, uma vez que você encontrou e você percebeu que você pode aplicar a regra de L'Hopital, então você vai lá, eu vou escrever ela aqui, ó. Limite quando x tende a 1, aí eu tenho a função ln de x dividido por 2x menos 2. 2x menos 2, correto? Vamos derivar em cima e derivar embaixo. Isso vai me dar aqui limite quando x tende a 1, aí a derivada de ln de x, 1 sobre x. Tudo isso dividido por a derivada de 2x menos 2. A derivada de 2x é 2. E a derivada de menos 2 é 0. Bem, aqui eu tenho uma fração dividida por outra. Então eu vou conservar a primeira, vamos lá? Limite quando x tende a 1 é igual. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É isso mesmo, né? Que aqui a gente imaginar que tem o número 1 e aí inverter isso aqui e fica 1 sobre 2. Pronto, agora eu posso aplicar o limite. Mas antes de aplicar eu vou deixar bonitinho. Limite quando x tende a 1 na função 1 sobre 2x. Se você colocar 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1, ou seja, o limite dessa função é 1 sobre 2. Bem interessante calcular o limite dessas funções quando tem determinação, né? Bem legal mesmo, pessoal. Mas vamos fazer mais um, vamos fazer o último exemplo dessa aula. Pessoal, chegamos então ao último exemplo dessa videoaula, mas eu vou fazer uma outra videoaula com mais resolução de exercícios sobre L'Hopital, tá bom? Veja que aqui eu tenho que calcular o limite quando x tende a 0 da tangente de αx sobre x, perfeito? Só que antes de calcular isso aqui, eu quero fazer uma pequena revisão, joguinho rápido para quem não lembra lá da parte de tangente, ó. Eu vou construir aqui um ciclo trigonométrico bem rapidinho, tá? Não vai ficar tão bonitinho. Bem rapidinho para a gente ganhar tempo aí. Meu ciclo trigonométrico. Aí no meu ciclo trigonométrico eu vou colocar o plano cartesiano, XY, eixo XY. Vou lembrar você que o eixo da tangente é aqui, né? Ó. Esse aqui é o eixo das tangentes, ó. Tá? Aqui é a tangente. Beleza? Vou colocar a tangente de um arco alfa qualquer aqui. Beleza. Dá uma olhada no seguinte. Se cair aqui, ó, aqui, quer dizer que a tangente é 0, porque nem subiu, nem desceu. Se caísse aqui, ó, se você pegar um arco que cai aqui,
Aí se você for descobrir a tangente, ó, aí a tangente seria tudo isso aqui, tá? Então, conforme vai subindo, a tangente vai aumentando. Só que se a tangente cair nesse ponto ou nesse ponto, se a tangente cair em 0 ou cair em π, então a tangente de π é igual a 0 e a tangente de 0 também é 0, beleza? Então vamos ver, vamos brincar com esse negócio agora ali, ó. Veja que o x está indo para 0. Se eu colocar aqui 0, 0 vezes alfa dá 0. Tangente de 0 é 0. Então, na parte de cima, deu 0. X, quando o x tende a 0, está indo para 0. Opa, acabei de ter uma indeterminação. Posso aplicar minha regra de L'Hopital para ver o que acontece. Então, vou escrever aqui de novo. Limite, quando x tende a 0, aí aqui eu tenho tangente de alfa x dividido por x. Você tem que lembrar, hein, galerinha? Qual a derivada de tangente? A derivada de tangente é secante. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Limite, quando x tende a 0. Aqui nós vamos ter que trabalhar com a regra da cadeia. Então, é a derivada da de fora, derivada de tangente, secante ao quadrado. Secante ao quadrado de quem? De alfa x, perfeito? Vezes, agora, a derivada da de dentro. Quem é a derivada de alfa x? O x é a minha variável, o alfa é uma constante, é um número fixo, então vai dar alfa, tá? Tudo isso dividido por derivada de x, 1. Ah, então agora ficou bem interessante. Vamos ver o que acontece aí. Então você tem limite, quando x tende a 0, aí aqui você tem alfa vezes a secante ao quadrado de alfa x. E você está mandando o x para 0. Se você mandar o x para 0, o alfa pode ser qualquer número, porque vezes 0 vai dar 0. Então nós temos que descobrir quanto que é a secante de 0. Vou ter que colocar aqui no rascunho assim, ó. Qual é a secante de 0? Só que você sabe que secante nada mais é do que 1 sobre cosseno. Certo? Secante é 1 sobre cosseno. Aqui ficou parecendo, né, um nome feio. 1 sobre cosseno. Só que quanto que é o cosseno de 0? De 0 rádio, de 0 grau? Cosseno de 0 é que mede essa linha aqui, ó. Lembra? Então, o cosseno de 0 é a linha inteira. Então, é 1. Então, isso aqui daria 1 sobre 1, que é igual a 1. Ou seja, aqui vai ser 0. Secante ao quadrado nada mais é do que esse resultado ao quadrado, porque secante é o inverso do cosseno. Então isso aqui ficaria assim, ó. Deixa eu já aplicar ali, então ficaria alfa vezes, abre parênteses. No lugar de secante ao quadrado, eu vou colocar o resultado. 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, que dá alfa. E pronto, finalizamos. Só para ficar bem mais claro, pessoal, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu quis calcular só a secante. Vou colocar aqui, tipo um rascunho. Secante de que valor? De 0. Só que isso aí é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de 0, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, que é equivalente a 1. Por isso que eu coloquei esse carinha no lugar da secante. Perfeito? Pessoal, terminamos então essa aula sobre a regra de L'Hopital. É claro que não vai parar por aqui, assim que eu tiver um tempo eu vou gravar mais aula e resoluções de mais exercícios. No momento eu gostaria de pedir para você, se possível, deixar um joinha aí para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é legal e distribuir para as pessoas, dar essa força aí. Se você estiver gostando e quiser receber mais material, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, tá? Isso tudo me ajuda e eu fico muito feliz e agradeço você. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!